Eles estão muito bem adaptados aos centros urbanos e muitas vezes é na nossa casa que encontram um abrigo e alimento. O problema é que essa proximidade com os pombos pode trazer riscos para a nossa saúde. Mas como evitar as doenças transmitidas por eles? Esse é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. Vamos ensinar medidas simples, capazes de manter essas aves longe da sua casa. E você sabia que é necessário tomar alguns cuidados quando for limpar as fezes deixadas pelo pombo? É que a transmissão da doença também pode acontecer nessa hora, viu? Olha quanta informação importante. Eu, se fosse você, ficava ligado nesse tema. O programa começa agora mesmo. Olá, me chamo Silvio Pimentel, sou médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, da Vigilância Sanitária. Oi, Silvio, obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. O prazer é meu, é uma satisfação muito grande estar aqui participando e poder ajudar a população, né, a respeito de conhecimento sobre os pombos. Pois é, porque muita gente de fato desconhece que ele transmite doenças e doenças graves, sérias, que podem levar à morte, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso aqui hoje. Mas começa, Silvio, explicando pra gente, porque o pombo ele se tornou uma praga urbana, mas originalmente ele nem é do Brasil, né? Isso. A verdade é que nos grandes centros urbanos a gente observa uma grande quantidade de pombos. E esse animal ele não veio, essa ave ela é oriunda da Europa e ela chegou até o continente americano vindo juntamente com as embarcações, porque os pombos eram utilizados como fonte de alimento. Então o que sobrou durante a viagem foi solto aqui no nosso continente. E aí que começa essa história toda do pombo aqui no Brasil, mas eles se adaptaram muito bem aos centros urbanos. Por que isso? Na verdade, os pombos, eles têm essa origem na Europa e lá eles habitavam as superfícies rochosas. E aqui no Brasil, muitas edificações, elas lembram aquelas estruturas. Então, facilitaram o processo de identificação dessas aves, né? A condição de moradia. Então, eles se adaptaram bem à cidade e por que eles acabaram se tornando essa grande população, né, que eles são, de pombos, Sim. inclusive trazendo problemas para a nossa saúde, de outra ordem também, outros problemas que eu quero que você fale daqui a pouquinho. Mas por que eles estão, então, numa população tão grande? A grande questão dos pombos, e como de qualquer outro animal, o controle de natalidade deles está relacionado à quantidade de oferta de alimentos. Então, a natureza é tão sábia que se tem uma quantidade de alimentos, que esse alimento suporta para aquela quantidade de animais, então ele vai ter o controle da sua taxa de natalidade. Um certo equilíbrio, né? A gente chama de limiar de estabilidade. Como nos grandes centros urbanos existem pessoas que acabam alimentando essas aves, a oferta de alimentos sendo maior, então isso permite com que a população de pombos também se torne muito grande. E aí, por essa condição, a gente hoje temos uma praga urbana, né, devido à grande população. E eles não têm predadores na cidade? Tem predador, geralmente são as aves, são os gaviões. Mas também para o gavião fica uma oferta de alimento muito grande. Então ele também não consegue dar conta da tão grande população de pombos. Por isso você tem uma grande quantidade dessas aves e o número de predadores ainda ser menor. E que tipo de problema elas trazem, né? A gente sabe que tem doenças para o homem, para o ser humano, mas elas trazem outros problemas também, né? Os pombos, devido a hoje se tornar uma praga urbana, ela tem os riscos de saúde, né, com a transmissão de várias doenças, e também com relação a danos de patrimônio. Os danos de patrimônio envolvem, por exemplo, a sujidade de monumentos, de fachadas de prédios, pinturas de carro, né, sujidade da própria roupa no varal que o munícipe pode deixar. E são fezes muito ácidas e que, por exemplo, numa pintura de automóvel, ela pode queimar a pintura, né? Então, você tem danos no seu bem ou no patrimônio público em geral, né? E quando a gente fala dessa população grande dessas aves, né, a gente está falando de um prejuízo muito grande de fato, né, de um problema muito grande de fato. Vamos falar um pouco dessa questão da saúde, que é o que mais nos importa aqui hoje falar. Que tipo como é que é a transmissão
das doenças do pombo. Como é que isso acontece normalmente? Marcela, a grande preocupação no que se diz respeito à saúde está relacionada às fezes de pombo. Tem a questão também dos piolhos de pombo, né, que em um ambiente muito fechado, uma grande concentração de piolhos, se a pessoa entrar em contato, o piolho picar, né, morder ali, pode então causar um processo alérgico, mas uma grande preocupação é relacionada às fezes, porque é um material muito rico em nitrogênio e permite então que uma grande quantidade de fungos. E é esse fungo que vai causar a doença no homem? Tem vários fungos, né? Tem o histoplasma, tem o criptococcus, e a gente dá muita ênfase à questão do criptococcus, né? Que o problema que ele causa, a doença, é criptococose. Criptococose. Que a gente pode falar que é a principal doença, né, transmitida pelo sim. pombo, digamos que seja aí o nosso foco, a mais importante para a gente tratar hoje, pela gravidade dela. Queria que você comentasse um pouco isso. Quais são os riscos da criptococose? Então, como foi dito, né, a presença desses fungos nas fezes, a gravidade da doença está muito relacionada com relação à quantidade de fezes. Por exemplo, se a pessoa tem no seu imóvel, tem a laje, né, ou um forro e o telhado, se naquele espaço entre a laje e o telhado tiver um acúmulo muito grande de pombos, consequentemente um grande acúmulo de fezes. E aquele ambiente fechado, ela permite uma concentração maior das fezes e dos esporos, dos fungos. E aí, então, há um risco de contaminação muito maior. Essa contaminação é pelas vias respiratórias. Você respira esse fungo e aí sim você fica doente. Sim. E, por outro lado, a gente tem a quantidade de fezes também em área aberta, em praças, só que aí o índice a probabilidade de contaminação é bem maior, porque por ser em espaço aberto, então há uma dissolução, né, dos esporos em suspensão, e aí o risco é bem menor. Se torna pior para as pessoas que são imunodeprimidas. Né? Então, por que eu chamei a atenção mais a respeito do ambiente fechado? Porque muitas pessoas, elas às vezes querem entrar no sótão, né, e entram desprotegido. E aí ela pode, então, no processo de inalação, inalar os esporos. Quer dizer, se você sabe que aquele ambiente fechado, Sim. ele tem a presença de pombos, né, que naturalmente vão defecar naquela região, Sim. você precisa se proteger. Sim. E a proteção pode ser, então, com uma máscara, apenas para evitar que você aspire esse fungo. Olha, Marcela, é importante a sua pergunta, porque é necessário, às vezes, fazer uma avaliação do local. Antes de você, inclusive, entrar, né? Antes de entrar. Tá? Chama alguém, né? Chama ajuda. Se a pessoa tiver a oportunidade, antes de entrar, de estelhar a sua casa para poder permitir uma circulação maior de ar, isso já vai ajudar bastante. Perfeito. E para entrar é necessário a colocação de máscara. Não é uma máscara comum, geralmente são aquelas máscaras muito usadas por pintor, né? Porque ela tem um filtro e que dificulta, então, a inalar os esporos, né? Por causa do filtro. E também fazer o uso de gorro para evitar... Conta dos piolhos. Se possível, óculos. Quer dizer, é até perigoso fazer isso por conta própria, né? A gente, no segundo bloco, vai ver que a gente acompanhou a visita, né, do pessoal da Vigilância em Saúde, do Centro de Zoonoses. Isso a gente está falando do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, entrando em contato com a Vigilância em Saúde, normalmente a Vigilância tem esse setor de zoonoses, isso a gente pode afirmar aqui, já que a transmissão é para o país todo, né? Porque eu estou imaginando essa situação da pessoa tendo que fazer uma visita ali a um local da casa onde ela saiba que esteja com as fezes do animal e correndo esse risco. É melhor pedir ajuda, né? Sim. Essa ajuda, ela vai partir do Centro de Controle de Zoonoses, que está ligado à vigilância sanitária. Né? Em alguns locais pode estar ligado à própria vigilância em saúde. Ah, sim, mas então na isso sua varia. grande parte está ligado à vigilância sanitária. E aqui no Rio foi a vigilância sanitária. Aqui no Rio é a vigilância sanitária. Certo. E então, quando a equipe chega no local, ela vai prestar as orientações necessárias que, se for numa residência, o morador possa fazer, dependendo das condições. O técnico que visitar
ele vai indicar que a pessoa procure uma empresa especializada para fazer, então, a limpeza do local. A gente vai ver isso melhor no segundo bloco, mas traz para a gente, Silvio, os sintomas da doença. Essa doença não tem sintomas muito característicos, né? Mas Sim. acho que é importante a gente ressaltar aqui, porque há casos, né, de pessoas que demoram a diagnosticar a doença, né? Inclusive os profissionais de saúde demoram a fazer essa relação entre a doença e as fezes do pombo, enfim, não chega à criptococose. E essa pessoa pode até morrer por conta dessa demora, porque é uma doença muito grave, gente. Tem uma relação, inclusive, com a meningite, né? Tem. Com relação a, como a gente falou no início, os esporos são inalados por via respiratória. Então, esses fungos, eles vão se instalar a nível de pulmão. Dali, então, se a pessoa tiver uma imunodeficiência, a doença, então, ela vai ser com um período de incubação mais curto. Às vezes, a pessoa até entrou em contato, mas por ela ter uma resposta imunológica boa, então, não vai desenvolver a doença. Mas, no caso em que ocorra uma imunossupressão, esses fungos, eles passam, então, a se multiplicarem, né? Pode, então, além de causar lesão no pulmão, ela pode ganhar via hematógena e chegar a nível de cérebro, e levar até casos de meningite. E os sintomas iniciais são febre, tosse, espirro, dor Muito muscular. gerais, né? Você pode até confundir Então, com uma gripe. Sim, justamente. Então, pela sintomatologia muito geral, fica meio complexo, né, do médico chegar e achar que é uma criptococose. Mas é interessante a gente fazer o alerta, porque se essa pessoa teve contato com algum lugar, algum espaço, onde ela saiba que tem uma população grande de pombos, ela pode informar isso ao profissional de saúde. Deve informar, Deve né? informar, porque quando o doente, né, ele encontra-se perante o médico, são informações importantíssimas, porque, olha, eu estive no local tal, havia uma grande quantidade de pombos, então o médico ele começa, durante a sua anamnese, a analisar e levar para outras questões, é um alerta. Bom, pode ser a doença tal, pode ser a doença tal. Mas, Silvio, a criptococose ela pode ser transmitida por outras aves também? Ou apenas os pombos? Não, pode ser transmitida por outras aves por causa das fezes, né? Então é bom Por causa do também nitrogênio. que as pessoas Sim, saibam disso, né? só que a questão dos pombos é porque geralmente eles formam nas suas colônias, né, eles ficam em grupos. E ali, geralmente, eles, no próprio ninho, eles defecam no próprio ninho. Aquele acúmulo de fezes é mais possível local. que isso aconteça por causa do pombo. Mas, por exemplo, o morcego também causa essa morcego, doença? a gente teria o histoplasma. Que já é uma outra doença. Mas é importante também a gente entender que o pombo, apesar de ele dele transmitir essa doença tão séria, né? Ele não é o vilão da história. A gente não deve matar, não deve maltratar. Acho que isso é importante a gente trazer, né? Existem formas de afastar o pombo sem maltratar essa ave. Então, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco. Ligado em Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando com o veterinário Silvio Pimentel sobre as formas de prevenir as doenças transmitidas por pombos. O Silvio é técnico do Centro de Controle de Zoonoses da Subsecretaria de Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. Silvio, a gente entendeu então por que, né, e como que os pombos se tornaram essa praga urbana. A gente falou da principal doença transmitida por eles, a criptococose, que também é transmitida por outras aves, a seriedade, a gravidade dessa doença. E só para a gente completar um pouco o que a gente estava falando no bloco anterior, tem tratamento e cura para essa doença? Só para a gente fechar essa parte. Tem tratamento e cura. E, no caso, a pessoa com as sintomatologias, né, que a gente já apresentou, ela procura a unidade de saúde, fale a respeito com relação à questão da existência de pombos ou não no local, e aí vai ser feitos exames específicos e se houver constatado, né, no diagnóstico a doença criptococose, há tratamento. E a gente muitas vezes vê pessoas alimentando pombos na cidade, né? Isso acontece bastante.
E é uma das principais formas, como você destacou no bloco anterior, né, para aumentar aí essa proliferação, a população deles. Então, uma medida já de cara para evitar isso é não alimentá-los, né? Marcela, a gente até falou no início, né, a questão do limiar de estabilidade. Isso. Então, se você tem uma quantidade de comidas, o pombo, por si só, ele vai diminuir, vai controlar a sua reprodução. Se tem uma oferta maior de alimentos, consequentemente, aumenta-se a população de pombos, porque eles passam a se reproduzir mais. Então, como eles são protegidos por lei federal, a 9.605, não se pode matar pombos, é proibido, tá? E tem sanção penal, né, de multa ou reclusão. Então, a melhor forma de se ter o controle da população de pombos é não oferecer alimentos. Porque a própria natureza vai oferecer a quantidade ideal para eles. Quer dizer, eles não vão morrer de fome? Não vão morrer de fome. Né? Para quem tem pena, não é? Não. Não tem essa questão. Ele vai simplesmente vai diminuir aquela população, vai se adaptar. Né? Porque ele vai reproduzir de acordo com a quantidade de alimentos. Vai reproduzir menos. Sim, se eu tenho pouco alimento, ele passa a reproduzir menos. Então, a natureza sabe, ela faz o controle, nós é que estragamos ela, né? Por isso que o pombo se tornou uma praga. E aí quando a gente, por exemplo, alimenta no nosso quintal de casa, dentro de casa, você está chamando, está atraindo essa ave para próximo da sua residência, né? Como a gente já viu, isso vai trazer um risco grande para a saúde. Agora, tem vezes que mesmo a gente não alimentando o pombo, ele encontrou um lugar na casa, no forro, e ele está ali próximo. E nessa hora é a hora de pedir ajuda, a gente falou um pouquinho disso no bloco anterior, mas agora a gente acompanha, a gente vai assistir a uma matéria, porque a nossa equipe, eu fui lá, né? A gente acompanhou a visita de um técnico do Centro de Controle de Zoonoses da Vigilância Sanitária do município do Rio, a uma escola municipal também, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver. A Escola Municipal Rivadavia Correia fica no centro do Rio de Janeiro, região com grande quantidade de pombos. Mas, além disso, em frente à escola há uma praça, onde essas aves são frequentemente alimentadas. Mas que tipo de transtorno eles trazem aqui para vocês? O pombo, ele defeca onde ele come, instala ninho. E tem alguns horários que os pombos estão em maior quantidade aqui? Os pombos já sabem o horário do lanche. Então, eles chegam aqui por volta de 7h40, quando acaba o lanche da manhã, o café da manhã. O almoço vai de 11 a meio-dia, então no final do almoço já começam a aparecer novamente. A gente está comendo, aí alguém deixa farelo de biscoito ou biscoito lá em cima, aí o pombo vem, come, o pombo já cansou de defecar ali. E você, o que faz para evitar isso? Tipo, não deixar farelo no chão, não deixar resto de comida assim, das coisas. Bom, a orientação que a gente passa para os alunos é que qualquer tipo de refeição tem que ser feita dentro do refeitório, onde nós temos lixeira e temos lixeiras também no pátio e onde o resto de comida é jogado na lixeira exatamente para evitar que se crie um foco que atraia qualquer tipo de pombo. Mas o problema maior está no quarto andar. Os pombos invadem o prédio pelos buracos de circulação de ar e encontram abrigos no corredor, que já está repleto de fezes. Fernando, há quanto tempo a escola convive com esse problema dos pombos por aqui? Nós assumimos a gestão da escola em janeiro de 2017 e a presença dos pombos já existia na escola, tanto no pátio, na área externa, como nós identificamos alguns pombos no quarto andar. E desde então a gente vem tentando buscar algumas estratégias para reduzir essa população de pombo. Inclusive, a gestão anterior já enfrentava também esse problema. Nós tentamos buscar algumas ideias, mas até agora nós não tivemos nenhuma solução definitiva. O diretor da escola pediu ajuda. O socorro veio do Centro de Controle de Zoonoses da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que atende a chamados pelo número 1746, a Central de Atendimento da Prefeitura do Rio. Douglas, é problemática a questão da população de pombos aqui na cidade do Rio de Janeiro? E com que frequência vocês recebem a demanda para fazer esse tipo de visita por conta dessa ave? É problemática porque a população do Rio de Janeiro tem muita gente que alimenta pombos. A gente recebe em média de 50, 56 chamados por mês sobre pombos. Em escolas, instituições públicas, privadas e residências. Muita gente acha que a gente vai para retirar os pombos, mas na verdade a gente vai dar uma orientação técnica de como manter o pombo afastado do ambiente.
Douglas, a partir do que foi mostrado aqui pelo diretor da escola, o que eles podem fazer para acabar com esse problema ocasionado pelos pombos? Olha, existem várias medidas de controle que podem ser usadas no ambiente. Uma solução definitiva, no caso dessa área aqui, seria a colocação de uma tela metálica centimétrica para os pombos não passarem para cá e se abrigarem aqui na escola. Uma alternativa à colocação de telas é tomar medidas para que o pombo não consiga pousar. Para isso, basta colocar gel repelente ou espículas nas áreas usadas para pouso. O uso de fios de nylon é outra opção eficaz. Bota uma altura de 10 centímetros da base e de 3 em 3 centímetros, bem esticado, que o pombo vai tentar pousar e não vai conseguir. As orientações são muito boas. Vamos providenciar já o gel repelente e vamos colocar em cima dos canos onde está tendo pouso. Com relação à tela, a gente vai fazer uma pesquisa de preços e provavelmente gradativamente a gente vai transformando essas ações mais emergenciais em ações mais permanentes, para definitivamente a gente não ter problema de pombos na escola. Dramática a situação lá, né? Ainda bem que o técnico conseguiu dar uma luz, dar uma orientação. Agora, a gente viu que o local está de fato ali tomado, esse quarto andar, pelas fezes do bicho. A primeira medida seria limpar aquilo ali. Dá pra gente, Silvio, a orientação correta de como se deve fazer essa limpeza sem correr nenhum risco? Marcela, a questão das fezes do pombo, como já tinha sido dito, é importante você analisar onde se encontra essa concentração maior de fezes. Você chegou a falar da máscara, da touca, mas tem uma dica importante para que essas partículas não se dissipem ali pelo ar, né? Além de fazer o uso de todo esse equipamento de proteção, né, máscara, o óculos, o gorro, até bota também, né, luva, camisa fechada, até pela preocupação dos piolhos, né? Você fazer o uso de cal virgem, cal virgem. Faz uma aspersão sobre as fezes do pombo, deixa ali por 24, 48 horas para depois promover a limpeza. Por que isso? Porque o cal ele vai levar a alteração no pH das fezes, né, e com isso você consegue matar um percentual de germes presentes ali. Então você diminui o risco de contaminação por micro-organismos. Molhar um pouco, umedecer essas fezes antes de retirá-las é uma indicação também? Olha, a indicação inicial é essa, você faz uso do cal. Mas se a pessoa não tiver o cal, não conseguir comprar? Aí fazendo o uso do cal, você depois vai fazer a aspersão com água. Se a pessoa tiver muita, vai ser uma complementação. Certo. Se a pessoa tiver dificuldade na compra do cal, né, então ela pode chegar, umedecer aquelas fezes, não precisa jogar um balde de água não, umedecer apenas, para não espalhar, porque senão se deixa muito molhado, que se torna, entre aspas, uma lama. Então você tem um problema maior, né? Uma dificuldade maior de limpeza e tudo mais. Então basta chegar, fazer uma aspersão de água sobre aquelas fezes, de máscara, e fazendo varredura lenta, fazendo a retirada deles, colocando em sacos plásticos e deixando-nos depois para limpeza urbana. Porque é muito importante a gente ressaltar, né, Silvio, que jamais se deve chegar ali e passar uma vassoura ou pegar uma espátula e ficar tentando arrancar, porque você vai respirar, aquilo vai subir para o ar, né? Isso. E aí é altamente perigoso. Porque ali você tem uma concentração muito grande de micro-organismo presente naquelas fezes. Aí você, com isso, aumenta o risco de contaminação. E uma informação rápida, aquelas espículas que a gente mostrou e até o gel repelente são coisas fáceis de se encontrar, de se comprar? E já existem lojas especializadas que fazem a venda desse produto. Só que é importante, antes de fazer a compra do equipamento, do produto, procurar o técnico da Vigilância Sanitária, do Centro de Controle de Zoonoses, para que passe as orientações apropriadas. Porque, por exemplo, um gel repelente, ele pode ter uma resposta muito boa num determinado local, porém em outro ele não vai ter efeito nenhum. Né? Então de repente, bacana ter uma orientação, né, de qualquer forma. Sim, porque dependendo do local, você faz uso da espícula ou dos cordões, né, das cordas de fios de nylon para dar a desestabilidade no pouso dos pombos, o próprio gel repelente. Perfeito. O uso de telas. Então, para cada situação, a gente faz um tipo de barreira, a gente chama de barreira física, né? Específica para o local. Certo. Então, aqui no município do Rio, onde a gente está, pela vigilância sanitária,
1746, né? A forma de 1746. entrar em contato pela central de atendimento da Prefeitura. Em outros locais, pode estar, esse centro de zoonoses pode estar alocado ou na vigilância sanitária ou na vigilância em saúde, como o Silvio Sim, falou. dependendo do município, né? do Exato, e aí estado. basta buscar no seu município, no seu estado, a quem você deve recorrer para justamente ser bem orientado e não correr nenhum risco, que é o mais importante, Com né, Silvio? certeza. Muito obrigada por suas orientações, viu? Nada, o prazer foi meu, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela nossa página no Facebook. Vai lá e curte. Eu encontro você no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.